Olá, meu nome é Fabiana, eu sou educadora da Fundação Educacional São Carlos e hoje eu venho apresentar para vocês uma proposta de presente, de costura, para vocês, para quem tem uma máquina, né, e tá aí com vontade de montar algum presentinho, né? Ou um presente para você mesmo, tá? Então, a minha proposta para vocês é a gente montar essa capa de caderno, tá bom? Na verdade, você pode usar como capa para caderno, capa para livro, tá? Capa para Bíblia, o pessoal tem feito também, né? Eu vou mostrar o modelo bem simples, né? Tô mostrando um modelo bem simples, mas vocês podem incrementar com florzinha, laço, se for para criança, se for algum livro religioso, pode bordar algum tema aí, né? Relativo à religião do livro que você tá utilizando. Então é bem legal, tá? Dá pra, assim, ele é super versátil. Tá joia? Então, olha, o que a gente vai utilizar para costurar essa capinha? Bom, eu já tô trazendo aqui o material cortado, tá? A gente vai usar tecido, eu uso tecido 100% algodão, tá bom? E a manta para patchwork, uma manta que não seja muito grossa, tá? Uma manta relativamente assim, fina, maleável. Pra gente cortar, né, tanto a manta, o tecido, a gente vai, nós vamos aqui, tirar a medida do caderno. Então, você vai fazer como se você fosse costurar uma capa sob medida. Então, para esse caderno, você vai usar uma medida. Para este aqui, olha, você também pode fazer com a mesma técnica que a gente vai utilizar aqui, só que as medidas são diferentes, tá? Então, a gente tem que tirar a medida para calcular certinho as medidas do tecido que nós vamos usar, tá bom? Então, olha lá. No caso deste caderno aqui, eu vou utilizar a fita métrica. Então, eu coloco aqui, bem no começo aqui, bem na beiradinha do caderno. E eu vou contornar o caderno, olha, até o outro lado aqui, olha. Neste caso, eu tenho 30 centímetros, ou seja, daqui, eu vou abrir aqui, olha, daqui até aqui, ele tem 30 centímetros, tá? Uma outra medida é aqui, olha. Daqui, aqui. Ele tem 21 centímetros, tá? Então, eu tenho 30 por 21. O que eu faço? Eu aumento 4 centímetros, tá? A partir dessa medida. Então, 30 mais 4, 34 e 21 mais 4, 25. Então, eu tenho para este caderno a medida, né, exata seria 25, tá? Nessa direção aqui por 30, tá? É importante que você faça essa medida com o caderno fechado, não aberto. 34. Tá? Não aberto, não dá a diferença. Dependendo do tipo de caderno vai dar problema. Então, com ele fechadinho, você verificou aqui as medidas. Então, no caso desse, como eu já disse, eu tenho a medida da parte externa, que é essa aqui que eu vou fazer, olha, já está cortada. Eu preciso de uma vez, né? Ou seja, eu corto uma vez o tecido com a medida de 25 por 34, tá? Então, da onde vem essa medida? Lá do caderno que eu vou encapar, né? Então, tá aqui, 25 por 34. Eu vou utilizar também dois retângulos que vão formar a aba do caderno.
tá? O que que são essas abas? É essa, vamos dizer assim, essa orelhinha aqui, né, que segura a capa do caderno, tá? Então, qual a medida? Aqui, olha, a medida é 17 por 25. Então, esse 25, ele tá seguindo aqui, olha, a medida da altura que eu calculei, tá? Então, dependendo da altura que você calculou aqui, olha, eu vou continuar aqui. Depois, eu tenho que usar forro, então olha lá, o forro e a manta. Eu poderia cortar tanto o forro como a manta na mesma medida aqui, olha, da parte da frente. Mas eu acho mais seguro a gente cortar um pouco maior, por isso que eu coloquei aqui, ó, mais ou menos, tanto a manta quanto a parte interna, olha, mais ou menos 38 por 28. Eu corto um pouquinho maior, porque se eles correrem, tá? Não vai dar problema. Depois eu vou explicar melhor esse detalhe aqui, tá bom? Então eu preciso dessas partes aqui. Qual que é a próxima etapa, né? Então cortei todas as partes da minha capa. Eu vou pegar as duas abas aqui, olha. Então eu tenho as duas abas, né, que são dois retângulos. Eu vou lá no ferro de passar roupa e vou dobrar nesse sentido aqui, olha. Ó, nesse sentido aqui. Passo bem, então ele vai formar um vinco e vou deixar ele dobradinho aqui, tá bom? Então, passei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu venho com a parte da frente, olha, com a parte da frente, né? Ou seja, a parte que vai ficar para fora, que vai decorar o meu caderno, com o direito para cima, então olha lá, avesso e o direito para cima, eu vou encaixar essas duas abas aqui, olha, uma de um lado e a outra aba do outro lado, tá? Um detalhe importante é que a dobra, ela está para dentro, tá? Então, olha, a parte que eu dobrei lá no ferro, ela ficou direcionada para dentro, tá? Fiz isso aqui, o que que eu vou fazer? Eu venho com o forro e a manta aqui. Eu venho com a manta aqui, olha. Posiciono certinho. Eu vou alfinetar, tá? Então, olha lá. Coloquei o trabalho aqui com as abas já encaixadinhas. E eu vou alinhavar toda essa parte aqui, tá? Eu vou alinhavar tudo isso aqui. Então, eu vou alfinetar para não desencaixar, para não correr, tá? E eu alinhavo todo o trabalho. Como que eu faço esse alinhavo? Eu vou passar a linha bem na beiradinha, tá? E esse alinhavo não pode ser aquele alinhavo enorme, tá? A gente faz um alinhavo nem tão miudinho e nem tão grande. Então eu vou, porque qual é a função desse alinhavar? É segurar o meu trabalho na mão, tá bom? Depois que eu alinhavei inteirinho, posso cortar com essa aqui? Eu venho e vou recortar, olha, o excesso de manta. Por que que eu não cortei a manta do mesmo tamanho que eu cortei aqui, ó, a minha parte da frente? Porque às vezes um pouquinho que a gente corta torto, ou na hora de alinhavar, se o tecido corre um pouquinho mais para um lado, acaba faltando manta para algum pedacinho do trabalho, tá? Então, olha lá. Alinhavei. Vamos supor aqui, ó, tá alinhavado.
Eu vou na máquina agora e eu faço um pé de máquina, tá vendo aqui, ó, numa das laterais, na parte que eu encaixei a aba, tá dando pra ver, né? Eu venho aqui, ó, e eu faço um pé de máquina daqui a aqui, tá? Ó, eu vou fazer um pé de máquina aqui. Vocês vão entender já já por que eu tô fazendo isso aqui, tá? Então, olha lá. Fiz um pezinho de máquina, terminei esse pezinho de máquina, eu venho com o forro aqui em cima, ó. Ele tá alinhavado, não tá? Agora eu só alfineto bem o forro e quando eu virar do avesso, aqui ó, no lado da manta, eu já tenho a marca daquela primeira costura que eu fiz sem o forro. Vocês lembram? Falei, acabei de falar, ó. Aí coloquei direito com direito, olha, direito do forro ou da parte interna, né? Tanto faz, como vocês quiserem chamar. Aí, olha aqui é o avesso, direito com direito. E eu vou costurar a volta inteirinha agora, olha. Só não vou costurar essa primeira costura que eu fiz. Deu para entender? Tá? Então, olha lá. Costurei aqui e deixo essa parte sem costurar, que era aquela primeira costura sem forro que eu fiz. Quando eu faço isso, por que eu escolhi fazer toda essa manobra? Porque quando eu reviro, depois que acabou essa parte, que eu costurei, eu vou refilar, eu vou cortar toda a sobra de forro, tirar as pontinhas, né, para fazer o biquinho. Eu vou tirar todo o excesso de forro, tá? E aí eu vou revirar. Quando eu reviro, a abertura vai ficar, é que não tá aberto porque eu rebati aqui. A abertura fica pro lado de dentro da aba. Então a gente não precisa ficar fazendo aquele ponto invisível super caprichadinho aqui, olha. Por quê? Porque a abertura vai ficar pro lado de dentro e aí quando eu rebater, eu já vou fechar essa abertura que eu deixei para revirar, tá? Então toda essa manobra aqui é para que a abertura fique dentro da aba ou dentro do bolsinho aqui, tá bom? Então dá um acabamento mais bonitinho. Acabei de revirei certinho, para dar um acabamento mais bonitinho, eu vou lá na máquina, coloco, olha, uma linha na cor, aqui olha, por exemplo, como é um tecido muito colorido, eu poderia ter escolhido qualquer tom de linha aqui que tem nessa estampa. E faço o quê? Um pezinho de máquina na volta toda, ó, tá? Para ele ficar mais assentado, para dar um acabamento. Aí, eu venho e encaixo o caderno, ó, ele fica certinho. E tá terminado. Aí, meninas, meninos, né, quem gosta de costurar, vocês podem inventar. Como é que a gente pode inventar? Você pode aplicar rendinha, olha, aqui, olha, eu tava pensando, aqui, olha, é bom, né? Aqui, ó, tava pensando em colocar, montar a capa para um caderno de receitas. Então, olha, bordei. Quem não tem habilidade, não borda, pinta, pode ter aquelas canetas que escrevem, né, no tecido. Escreve lá bonitinho, faz um detalhe, tá? Ó, pus faixas, poderia usar mais faixas em outros tons aqui, usar bordado em inglês, cianinha, aí dá pra inventar até, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar pra vocês. Acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi preparada com muito carinho essas aulas, né? A minha e da professora Maristela. E a gente tá, assim, pensando em um monte de coisa bem legal aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Um beijão e até mais!